Seminário 5, aula de número 8. O que que a gente vai falar agora? O que que a gente vai falar? Vamos falar sobre o neologismo. O Lacan fala do neologismo. O que o Lacan fala do neologismo? Opa, ele fala do neologismo familionário. Mas espera aí, de onde que o Lacan tirou esse neologismo familionário no seu seminário 5? Tirou do Freud. E o Freud tirou de um outro camarada. Ele tirou esse neologismo de um personagem de uma sátira que foi feita pelo Heine, né? O Heine escreveu uma sátira e nessa sátira tinha um personagem chamado Hirsch Hyacinth. Hirsch Hyacinth, ou Hirsch, né? Esse personagem que está dentro da sátira do Heine era um coletor de loteria, uma pessoa pobre, que trabalhava como coletor de loteria. E aí, esse coletor, esse personagem na sátira, ele fala de um encontro que ele teve com o Barão Rothschild, né? Rothschild. Bom, e aí quando ele fala desse encontro, a gente sabe que os Rothschilds são extremamente ricos, né? Então, assim, quando ele fala desse encontro, esse personagem fala desse encontro, ele fala assim: nossa, eu fui tratado absolutamente como um igual, um semelhante, né? E aí, esse personagem complementa assim: eu fui tratado de maneira familionariamente, eu fui tratado familionariamente, que é o familionário. Eu tive um tratamento familionário. Opa! Isso daí é um neologismo. O que é um neologismo? A criação de uma nova palavra que deriva de outras. Tem uma, você deriva dessa uma nova palavra. Essa nova palavra, esse mecanismo é neologismo. Então, familionário é um neologismo, é uma nova palavra que aparece nesse personagem, né? No Hirsch da sátira do Heine. Bom, como que esse personagem chega e fala assim, pô, tive um encontro com os Rothschilds, e aí como que foi esse encontro? Foi um encontro familionário. Olha, vamos analisar essa situação, né? Assim como o Lacan fez, e vamos ver o que que o Lacan fala. Bom, quando o Lacan olha esse neologismo, que também tinha sido analisado pelo Freud, ele vê que tem uma relação assimétrica aí, né? Tem uma relação assimétrica. Por quê? De um lado você tem o Hirsch, que é pobre, e do outro você tem um milionário. Então tem uma assimetria, absolutamente. Então, o sujeito, o Hirsch, né? Ele tenta nomear, né? Essa situação em que ele se sentiu assim numa experiência com uma pessoa rica, mas ele se sentiu numa experiência de familiaridade, de um igual, né? Uh, mas com essa simetria. Então, quer dizer, tem uma simetria pobre. Sou pobre, tá, com um cara é rico, mas eu me senti como um igual, como de uma maneira familiar com esse milionário. Então, ele vai e, através do neologismo, ele cria uma nova palavra. E falar, esse meu encontro foi um encontro familionário. Olha que interessante, né? Isso daí é uma nova palavra. Agora vamos entender essa palavra familionário, né? E para a gente entender, a gente tem que entender esse mecanismo de condensação. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores? Condensação, metáfora. Bom, então Lacan vai sublinhar que familionário é um neologismo, certo? E por ser um neologismo, que ele vai o quê? Evidenciar o mecanismo, né? O neologismo ele evidencia um mecanismo. Qual? A condensação, que é o ferditum, né? É uma condensação no material significante. Opa, o que que é isso daí? Essa condensação no material significante? Processo de compreensão significante, né?
Esse termo novo, familionário, ele surgiu de um processo de compreensão do significante, né? Que é a tal da condensação, né? Essa palavra nova, essa metáfora, né? Então, a palavra, né? Essa palavra nova, ela se formou a partir dessa compreensão, desse amassamento que o Lacan chama, né? Foi algo que foi embutido aí. Opa! Então, peraí. Isso aí condensou, essa palavra, ela condensa esse significante, essa palavra, ela condensa outras duas cadeias, né? Você tem duas cadeias. E aí, familiar e milionário. E tudo que está relacionado a milionário e tudo que está associado a familiar. E aí ele cria uma única palavra, familionário. Essa palavra surgiu como condensação. Essa palavra surgiu por meio desse mecanismo de metáfora. Você substitui, é uma substituição significante. Um significante substitui outro, né? E quando substitui outro, né, nesse mecanismo metafórico, surge um novo sentido, surgiu essa nova palavra, metáfora. E aí, que corresponde no Freud à condensação, certo? Então o Lacan vai dizer que isso é um fato linguístico que é visível, né, no corpo sonoro, no gráfico da palavra, beleza? Então, essa operação, né, que aconteceu no familionário, né, que é essa condensação, é a mesma coisa que acontece com a metáfora, né? Um significante substitui um outro significante para produzir um novo sentido, certo? E aí vamos falar agora da fusão dos significantes, certo? Como que funcionou essa fusão, essa condensação, esse funcionamento metafórico? Bom, familiar, milionário, né? Familiar, millionary. Bom, millionaire. Bom, aí o que acontece? Concorda que talvez não seja uma combinação assim muito. Não há uma combinação conceitual para o Lacan. Mas a combinação aí não é conceitual. É mais uma coisa de superposição, né? Uma superpõe a outra, comprime, funde, né? Então o Lacan vai falar que acontece isso na metáfora, na criação de novo sentido, essa fusão, essa condensação. É como se fosse assim, você encaixa o material, você pega tudo, encaixa, né? É um encaixe entre dois termos, por exemplo, né? Que se torna um. Dois que se torna um, né? Só que é um significante híbrido. Então, essa fusão que torna o neologismo possível, né? Beleza, beleza, beleza. E é o que acontece com o familionário, né? E aí o mais bacana é que a partir disso, né, esse novo significante, né, essa fusão, essa criação de uma nova palavra, esse que é o neologismo, a condensação, então, ela produz um novo sentido, e esse sentido é um sentido que não existia antes. Não tinha, talvez, uma palavra só para captar essa experiência de se encontrar com uma pessoa extremamente rica, você sendo pobre, e você se sentir assim, muito igual, muito familiar. E essa palavra nova que foi criada, meio que ela captou essa essência da experiência. Como foi para você? Ah, foi uma experiência, foi algo familionário. Então, criou um novo sentido, né, que captou essas duas cadeias, né, e criou esse novo sentido. E é um sentido que não existia antes, né, não existia antes. E só passou a existir porque teve essa operação significante, que é essa condensação, essa criação metafórica, né? Beleza. Então, a gente pode dizer através do Lacan que ele traz que o neologismo, então, ele acaba funcionando nessa condensação, essa formação que acontece no familionário, ela acaba sendo uma frase, uma palavra que ela acaba, aliás, uma palavra que ela acaba substituindo uma frase mais longa, né?
Ah, e que isso, então, tem um caráter interessante. Tem um caráter que o Lacan chama de pegar uma palavra que substitui uma frase mais longa, cadeias de significantes mais longas, ou cadeias de pensamento. Quando você usa essa palavra, pô, isso aí tem um caráter espirituoso. Isso é um xiste. Então, no final das contas, você pergunta como que foi para você, Hirsch? Ah, foi encontro familiar. Ou seja, na medida em que o encontro com um milionário pode ser. Então, essa palavra, ela capta isso daí. E o neologismo, não, desculpa, ele poderia responder assim: foi encontro para você? Encontro familiar, como poderia ser com um milionário. Beleza, poderia ter respondido assim através de uma frase, mas quando ele responde com esse xiste, né? Aliás, com esse neologismo, como foi o encontro para você? Foi um encontro familionário. Ele está criando então um novo sentido, um sentido que não existia, né? Através dessa nova palavra, certo? Então, o bacana é que o xiste, o witz, né? Isso é um xiste, é um witz. Isso daí ele acaba transformando algo que é complexo, a relação complexa, muito mais densa, numa única palavra. E por ser algo tão transformador, é algo espirituoso também, né? Pro Lacan. E espirituoso por quê? Porque ele capta justamente a ambiguidade que estava naquela experiência. Qual a ambiguidade? Pô, eu encontro com uma pessoa rica, eu sou pobre e eu me senti assim, um encontro bem familiar, né? Um milionário. Ou eu vejo esse milionário como uma pessoa familiar. Mas como pode ser familiar se ele é pobre? O rico não é uma coisa familiar para ele. Enfim, e é também, ao mesmo tempo, a ideia de que familiar até onde o ponto que o milionário pode ser o encontro familiar. E aí o Lacan também vai falar um pouco da função estrutural, né, nesse neologismo. Então, o Witz, ele opera, então, por uma substituição metafórica. Isso vai demonstrar, então, essa substituição metafórica, a tese do Lacan de que o sentido ele nasce de uma operação que é puramente significante. Não depende do conteúdo. É uma operação puramente significante. O sentido nasce daí. Então, essa substituição metafórica que aconteceu no Familionário e que acontece no Witz é a prova da tese do Lacan, né, do novo sentido que nasce de uma operação que é puramente significante, tá? Legal? Bom, e aí o mais bacana é que o familionário, ele prova, né? E traz uma prova o quê? Como que um significante pode criar um sentido, né? Como que uma metáfora é uma operação de substituição de significante. Então, tira-se algumas conclusões daí. E como que o inconsciente ele opera pelas mesmas leis da linguagem. Se essa ideia, se isso opera na linguagem, então também opera no inconsciente. Então, o Lacan ele vai acabar de alguma forma confirmando essa tese, reforçando essa tese central dela. Então, o Lacan também vai trazer que, embora o neologismo muitas vezes possa parecer um lapso, né? Ele, na verdade, tem que ser mais visto, valorizado como um ato de criação de sentido, né? O neologismo é um ato de criação de sentido. E é um ato de criação de sentido porque ele escapa o quê? Ele escapa desse código comum, né? Que o camarada lá, o Hirsch, poderia ter usado para explicar como foi a experiência dele. Poderia ter usado um discurso mais racional, um código mais comum. Mas não, ele foi espirituoso, foi um encontro familionário.
Então, por isso que o neologismo, ele não pode parecer um lapso, mas não é. Mas, então, para o Lacan como ato de criação de sentido. Certo? Porque o Witz, né, ele tem, então, essa dimensão criadora de significante e a estrutura do inconsciente como uma linguagem. É isso que o Witz tem. Ele tem uma dimensão criadora e toda essa estrutura do inconsciente como uma linguagem. Certo? É isso. Bacaninha de novo. Vamos para a próxima aula? Não vamos deixar muito longo, não. Na próxima a gente continua, fala mais, entende mais esses discursos, amplia a nossa percepção aqui desse discurso. Enfim, é isso. Obrigado, um abraço. Tchau.